A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar início a uma série de estudos bíblicos baseados no tema A Igreja de Cristo contra o Império do Mal. Eu sou Arnold Luiz e hoje estamos com a lição de número 3, o perigo do ensino progressista. A leitura bíblica em classe está na segunda carta do apóstolo São Paulo a seu filho na fé Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Amados, queria justificar a minha falta na primeira lição e na segunda lição, e estou iniciando hoje, assim, querendo chegar até o final desse trimestre abençoado, de muito aprendizado, assim, querendo Deus, mas eu estou iniciando agora na terceira lição, queria que os irmãos me desculpassem, me perdoassem, porque diante da demanda, diante das atividades, a nível da minha igreja, a nível de Salvador, a nível de setor, a nível de congregação, e também vida secular, não deu para gravar, mas eu estudei, meditei, eu acabei escrevendo, copiando, algumas coisas, mas não deu para gravar. Mas assim querendo Deus, vamos iniciar agora na lição de número 3 e assim a número 4 em seguida, querendo Deus, seja a vontade de Deus, glória seja dada no nome de Jesus. E hoje estamos com a lição de número 3, o perigo do ensino progressista. E será que a Bíblia ela tem algum tipo de erro? Será que Cristo é maior do que a Bíblia ou a Bíblia é maior do que Cristo? O que significa ortodoxia? Na Bíblia contém milagres ou tudo que contém nela eu posso explicar através da razão? Será que a Bíblia ela tem milagres ou eu posso explicar? E aí a gente vai entender hoje nessa lição o que é um ensino progressista, o que é ser progressista. Será que existe isso? Vamos estudar o perigo do ensino bíblico progressista em nossas igrejas. Tópico de número 1, a descaracterização do cristianismo. Descaracterização, o que é descaracterizar alguma coisa? É tirar a forma, tirar a característica de uma certa forma, de uma certa coisa. E aqui nesse estudo nós vamos entender por que eles querem descaracterizar o ensino do cristianismo. Eles querem descaracterizar o cristianismo. O ensino progressista ele vem tirando a forma do cristianismo puro e está dando uma outra forma, uma outra roupagem. E no subtópico do número 1 vamos entender sobre a deterioração. Me perdoe, irmão, eu perdi aqui o raciocínio, mas no subtópico 1 vamos entender sobre a deterioração moral, muita palavra difícil, descaracterização, deterioração moral, aleluia, Vamos continuar, vamos para frente. Quando começou a tirar a moral do cristianismo, como é que começou essa coisa de deterioração moral do cristianismo? Começou ali mais ou menos, com o apóstolo Paulo falando a respeito disso, esse período de descaracterizar o cristianismo é antigo. O primeiro ser humano que pensou e percebeu essa doutrina diabólica na igreja e ele caracterizou essa questão, viu que aqueles homens, aquele povo estava descaracterizando as palavras de Jesus. A primeira pessoa, o primeiro ser humano foi o apóstolo Paulo. Ele fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. O medo de Paulo era que as pessoas cruéis entrariam na igreja, ou seja, os progressistas, os liberais. E eles não estão fora, eles estão dentro das nossas igrejas. E Paulo temia o aparecimento, o domínio dessas pessoas. Ele chama essas pessoas de lobos cruéis, que entrariam no meio do rebanho para descaracterizar o cristianismo, para desfazer tudo o que se havia feito, para se descaracterizar sobre a questão do ensino bíblico, do ensino cristocêntrico, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para descaracterizar o cristianismo de forma pura, de forma espiritual, mas sim como um movimento qualquer. E ele também avisa lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Aí no capítulo 3, versículo 1 diz assim: saiba disto que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, ou tempos trabalhosos. Os homens serão egoístas, ou seja, amantes de si mesmo, serão avarentos, presunçosos, arrogantes,
blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos. Quem? Paulo, ele fala a respeito disso, e ele estava ratificando, informando que esses homens iriam aparecer no final dos tempos, haveriam tempos trabalhosos. Na época de Paulo, ele já tinha esse sentimento. É inegável que estamos nesse período, estamos em tempos trabalhosos, ou seja, essa expressão clássica, né? Tempos trabalhosos, ocorre naquele momento, segundo a maioria dos estudiosos, e eu concordo com isso, que essa questão dos últimos tempos ou dos últimos dias ocorre ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, né? Que o apóstolo Pedro, ele chega a falar a respeito disso, que ele diz sobre a profecia de Joel. Olha, Joel, ele chega a dizer que nos últimos dias, né, Deus derramaria do seu Santo Espírito sobre o seu povo, sobre sua carne, né? E ele fala a respeito dos últimos dias. Então, ali na descida do Espírito Santo, essa profecia de Joel, e na descida de Pentecostes, né, fala sobre isso. Precisamos entender que pecado é algo evolutivo, ele vai evoluindo de acordo com o tempo. Então, daquele dia, do dia do apóstolo Paulo, do dia do Pentecostes, do dia onde a profecia de Joel se cumpre, né, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Santo Espírito, né, e aí desce o Espírito Santo e derrama sobre toda a carne, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar em novas línguas, né? E aí, desde aquele dia, nos últimos dias, os últimos tempos, o que acontece? O pecado vai aumentando, por se aumentar a iniquidade, né? O pecado, ele vai aumentando e o amor vai se esfriando, e ali, né, já se considera os últimos dias. Então precisamos entender que o pecado ele evolui. Daquele dia até hoje, ele continua aumentando de forma assustadora. Cada dia que passa, estamos mais perto do fim dos dias, do fim dos tempos. Cada tempo houve tempos difíceis, mas perto do fim haverá tempos trabalhosos, assim como diz o apóstolo Paulo. Então, cada tempo houve o tempo de dificuldade, e não é, né, normal o que nós estamos passando hoje, né? Nós vemos que o mundo já é no maligno, né? E daqui para frente só vai piorar. Mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está com a missão, e essa missão é de dar vida ao Evangelho, de fazer uma reforma e voltar aqui. Nós pregamos e ministramos que o Evangelho é a palavra de Deus, e ela tem o poder para libertar o homem do pecado. Glória a Deus. E esse tempo não é diferente. Por quê? Porque a ortodoxia está sendo atacada. Me perdoe, irmãos. Esse tempo trabalhoso já chegou. A ortodoxia está sendo atacada. O ensino bíblico claro e verdadeiro sobre Jesus Cristo está sendo atacado, e precisamos defender a nossa fé, defender que Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, e que breve voltará para buscar a sua igreja. Subtópico número 2 do tópico 1, a erosão da ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia é andar corretamente, é andar na verdade, é ser verdadeiro. Mas nós estamos vivendo um tempo que a verdade é relativa. Hoje tudo é relativo, até a palavra de Deus. Já a palavra de Deus, não, ela não é bem assim não. A palavra de Deus já precisa ser atualizada, né? Esse discurso, né, demoníaco, esse discurso barato, esse discurso mentiroso. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E hoje tudo é relativo. Como estudante da palavra de Deus, como estudante cristão e na peregrinação religiosa, a Bíblia, ela não é uma verdade entre outras, ela é a verdade sobre todas, ela é a única verdade, ela é a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta, e precisamos conservar isso, que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta de Deus, e ela é verdade para nós, e não é um conceito filosófico, não é apenas uma verdade. A verdade não está atrelada a um tempo, a um lugar ou a uma região, mas a verdade é uma pessoa. E que verdade é essa? Que pessoa é essa? Essa é a verdade.
a verdade de Deus. A palavra de Deus é uma verdade absoluta e a verdade é uma pessoa. Que pessoa? A pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, ele chega a dizer, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele chega dizendo mais, também disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, se eu mino uma ortodoxia, se eu mino uma verdade, se eu mino um andar corretamente, eu preciso minar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu preciso desmistificar Ele, eu preciso negar Ele, negar que Jesus é o Filho de Deus, negar as suas características, que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do homem, Ele é o Salvador da humanidade, Ele veio para salvar a humanidade do pecado, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que crê já está salvo, quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então o ensino progressista, a ideia progressista, quer negar essa verdade, que Jesus é o Cristo e Ele veio para salvar a humanidade, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele não é apenas uma verdade dentre outras, Ele é a verdade, a única verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então o ensino progressista, ele quer descaracterizar o ensino bíblico, que Cristo, ele é bíblico, Cristo é o Filho de Deus, e apresentar um Cristo desfigurado das Sagradas Escrituras. Quando eu apresento um Cristo desfigurado das Sagradas Escrituras, eu tiro as características de uma pessoa, ele deixa de ser quem ele é. Então o ensino progressista, a teologia progressista, nega o nascimento virginal de Cristo. Então, se eu nego o nascimento virginal de Cristo, se eu nego a obra do Espírito Santo, se eu nego a obra da graça de Deus, da graça divina, que Deus, ele veio para salvar todos os pecadores, se eu nego isso, se eu nego o ensino que Jesus, ele nasceu de forma virginal, ele veio, né, sobre obra e graça do Espírito Santo, então eu nego que Jesus é o Filho de Deus, eu nego que Jesus, ele é Deus, eu apenas digo que Jesus é apenas um profeta, e os ensinos de Jesus é apenas uma verdade. Deu para entender? Então o ensino progressista quer desfigurar as características de Cristo, quer desfigurar o ensino de Cristo, que ele é a verdade, que ele é o Filho de Deus. Então, que Jesus, ele é Deus, que ele nasce por obra e graça do Espírito Santo. Aí, se eu nego isso, eu elimino o pecado e uma série de outras doutrinas bíblicas, né? E aí a gente precisa entender que Jesus é apenas um profeta, que ele é um profeta como Confúcio, como Buda, como Maomé, que Jesus, ele nasce de uma relação entre Maria e José, que ele é apenas um gênio da espiritualidade, que ele é apenas um gênio espiritual que ouve na terra, né? Que Jesus não é Deus. E se eu entendo isso, a ortodoxia está sendo o que? Corrompida, ela está sendo o que? Destruída. Então eu preciso entender o que? A nossa fé está sendo corrompida através da negação, de negar que Jesus é o Filho de Deus. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: haverá homens amantes de si mesmo. Aí do versículo 2 ao versículo 5, Paulo, ele não está falando para quem está fora da igreja, ele está falando para quem está dentro da igreja, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixe, afasta-te. Então Paulo, ele faz o que? Ele dá a característica desses homens que estão dentro de nossas igrejas e precisamos estar atentos, tendo o discernimento espiritual para identificar uma falsa doutrina, um falso ensinamento da palavra de Deus, né? De uma teologia liberal, uma teologia demoníaca, uma teologia progressista, e esses homens estão dentro das nossas igrejas
querendo destruir a nossa fé, destruir a nossa ortodoxia, e precisamos combater, né? Precisamos lutar, precisamos defender a nossa fé cristã. É o momento da igreja acordar, despertar e pregar a verdade de Deus, que é uma verdade absoluta, sem roupagem, sem enrolação, né? Sem baratinho. Precisamos entender que a verdade de Deus é a verdade absoluta, não é apenas uma verdade dentre outras. Então Paulo dá característica de que esses homens estão dentro das igrejas, que são que presunçosos, amantes de si mesmos, são inconstantes, são mentirosos, orgulhosos, né? Mais amantes dos seus deleites, das suas próprias paixões, do que amantes de Deus, e com cara de crente, né? Com cara de pastor, com cara de professor, com cara de teólogo, com cara de professor de escola bíblica, e enganando as pessoas, fazendo o quê? Desfigurando o cristianismo e acreditando que o cristianismo é apenas uma religião e não uma regra de fé e prática que a Bíblia Sagrada ensina, que é a verdade absoluta. Então precisamos defender a nossa fé. Tópico de número 2, as teorias progressistas. Subtópico de número 1, desconstrução da Bíblia. O que os progressistas fazem? Eles são uma versão da teologia liberal. Eles precisam dizer que Jesus não é o Filho de Deus. A gente já entendeu isso. E o que essa teologia demoníaca fala? Que precisamos entender, de acordo com eles, né? A gente aprende assim para combater eles, que a teologia liberal, ele começa ali no meado do século XIX, século XX, aí na década de 30, 40, na década de 50, ganha muita força na Europa, nos Estados Unidos, e ela vai minando a igreja, ela vai entrando nos centros acadêmicos, nas faculdades, nas escolas. E o que ela explica? Ela explica tudo na Bíblia que eu não consigo explicar, é um mito, e qualquer coisa que existe na Bíblia é apenas um mito. Eu posso explicar através da razão. A Bíblia não é um livro espiritual, a Bíblia é apenas um livro qualquer. Então o ensino progressista ensina a respeito disso, que a Bíblia ela não é espiritual, que ela é um livro qualquer, que se eu não consigo explicar ela, né, ela praticamente ela é apenas conversa fiada, né, conversa para boi dormir. E o ensino progressista desconstrói o que a Bíblia ensina, e eles dizem que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é a palavra de Deus, é apenas, ela contém a palavra de Deus. Então os progressistas, eles negam a inspiração da palavra de Deus, eles acreditam que a Bíblia é uma construção humana, eles não acreditam na inspiração de Deus para os escritos bíblicos, e eles acreditam também que a Bíblia ela contém erros. Então nós pentecostais, nós crentes, né, em Cristo Jesus, nós cremos na inerrância da Bíblia Sagrada, ou seja, a Bíblia Sagrada ela não contém erro, mas para os progressistas ela contém erro, ela não é inspirada por Deus, ela não é a palavra de Deus, ela apenas contém as palavras de Deus. Então eles pegam aquele texto ali, né? Esse texto é inspirado por Deus, esse texto não é inspirado, esse texto é inspirado por Deus, esse texto ele não é inspirado. Deu para entender? Então, com esse discurso bonito, esse discurso romântico, eles acabam dizendo que a Bíblia contém erros, e muita gente acredita. E a inerrância da Bíblia para os progressistas, né, que ela contém erro, ou seja, o que é inerrância é a incapacidade de a Bíblia errar. Eu preciso acreditar que a Bíblia não contém nenhum tipo de erro. Exemplo, né? Eu tenho uma Bíblia em casa cheia de erro. Você não tem a Bíblia em casa cheia de erro, você tem uma tradução que pode conter erro. Por quê? Porque quem traduziu podia estar fazendo a sua interpretação da sua forma, da sua maneira de entender. Então pode sim ter errado, mas o que nós acreditamos é que os textos originais, né, nós sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas oficiais, que foi o que? O hebraico, o aramaico, contendo algumas partes do aramaico, e o grego koiné, né? Nós entendemos a respeito disso. Então nós acreditamos que os textos originais, a versão original é intocável, não é contestável, não contém nenhum erro. O que contém erro são as traduções. Aí eu não posso atribuir à tradução uma veracidade bíblica. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é o quê? Ela é original, inerrante, infalível e não contém erros. É isso que os progressistas ensinam, que a palavra de Deus ela
tem erros, que ela não é bem assim que está falando, que ela precisa ser atualizada, mas a Bíblia ela é documentada, ela é o livro mais documentado da sua época, ela tem prova documental, cabal, acadêmica, que ela é um livro perfeito. E se a Bíblia diz que Jonas foi engolido pela baleia por um peixe, não sei, né? Vamos dizer assim, vamos fazer aquele discurso nosso, né, que a gente entende. Se a Bíblia diz que um peixe, né, uma baleia ou qualquer animal, né, ali engoliu Jonas, seja de que tamanho for, não importa o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que foi um peixe pequeno, foi um peixe grande, se foi uma baleia ou se não foi uma baleia, se foi um tubarão, seja qualquer tipo de peixe, né? Se a Bíblia diz que um peixe engoliu Jonas, seja de que tamanho for, eu vou acreditar, porque a palavra de Deus não contém erros. Deu para entender? Então a Bíblia, ela não é um mito. A palavra de Deus não é um mito. A Bíblia não falha, ela é inerrante. E aí eu preciso compreender isso, compreender que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não contém erros. E a teologia liberal, os progressistas, né, que eles estão junto com o ateísmo aberto. Esse ateísmo aberto, ele nega 3 doutrinas principais da palavra de Deus, que Deus é onisciente, onipresente e Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então, eu preciso acreditar nessa doutrina, mas o ateísmo aberto nega a existência de Deus, que Deus não é onipotente, onisciente, onipresente, que Deus ele trabalha, eles negam que Deus ele está trabalhando em nosso favor. O ateísmo acredita que Deus muda ou reage de acordo com as minhas ações. Enquanto eu vou fazendo alguma coisa, enquanto eu vou existindo, enquanto eu vou tomando as minhas atitudes, Deus ele vai se movendo, né, com as minhas ações, as minhas decisões. Então Deus vai se ajustando àquilo que eu estou fazendo, né? Isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque Deus ele reage às minhas ações, ele passa a existir e a se manifestar de acordo com as minhas atitudes, que libertam e vai virando a chave. Ou seja, eu vou fazendo alguma coisa e Deus vai fazendo. Então Deus só existe aqui na minha mente. Deus ele não existe de verdade, ele só existe enquanto eu ajo, enquanto eu tomo as minhas atitudes. E aí, enquanto eu vou agindo, eu vou libertando Deus, eu vou virando a chave, eu vou ligando as atividades de Deus. Se eu aceito isso, eu nego a soberania divina. E o que é soberania divina? É o ato de alguém governar sem ser questionado. Então, quando ele quer agir, ele não pede a minha opinião, ele não pede a sua opinião, ele não pede a opinião de ninguém. Se ele quer agir, ele age da forma que ele quer. Por isso que isso é o ato de soberania de Deus. Deus é um ser soberano, né? E o que acontece aqui? Deus ele vai conversando com Jó e ele chega e diz: vem cá, Jó, onde é que você estava quando eu estava criando o firmamento? Onde é que você estava quando eu estava colocando o sol, a lua, as estrelas? Onde é que você estava enquanto eu estava criando o firmamento? Deixa eu baixar sua moral. Quem é você mesmo, John? Onde é que você estava? Então Deus, ele é um ser soberano. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer e usando quem ele quer. Então Deus ele vai nos ensinando. Ele é soberano. Então Deus ele não é o nosso garçom. Deus ele não é nosso empregado. Então, se eu creio que Deus ele vai agindo de acordo com as minhas atitudes, eu tenho um entendimento equivocado. Então, Deus vai sendo qualquer outra coisa, menos Deus. Deu para entender? Essa teologia é uma teologia demoníaca, é uma teologia liberal, progressista, é uma fala romantizada, um discurso bonito que parece ser verdade, mas não é verdade, é só apenas fala bonita. Mas nós precisamos entender que Deus é soberano, ele age de acordo com as minhas atitudes ou não, porque se ele agisse de acordo com o que eu penso, ele não seria Deus, né? Dá para entender aí, né? Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dá para entender isso. E o ateísmo aberto, eles entendem que Deus ele trabalha o quê? Ele dá autonomia para os homens, e nós acreditamos nisso, que Deus ele deu autonomia aos homens, né? Deus chega para Adão, ó, Adão governa. O salmista diz que os céus é de Deus e a terra é dos homens, mas a palavra de Deus ensina que
Deus dá autonomia para o homem governar sem esquecer do seu Criador. É por isso que Salomão diz: lembra-te do teu Criador, né? Precisamos lembrar do nosso Criador. Deus, ele assiste, né? Ele assiste a nossa vida, mas não invalida de ele agir na nossa história. Quando ele precisa, ele intervém. Deus, ele intervém de acordo com a maneira que ele quiser. Deus, ele intervém e ele tem intervido na humanidade, na história da humanidade. Em vários momentos Deus interviu, Deus agiu em favor da humanidade. Deus, ele intervém na hora que ele quiser, ele assiste, mas isso não invalida de ele agir na nossa história. Deu para entender aí, né? O ateísmo aberto também, ele vai agir de acordo com as minhas ações. Para o ateísmo aberto, Deus vai agir de acordo com as minhas ações. Deus, ele vai agir de acordo com as minhas ações, ou também de acordo com as minhas falhas. Deus, ele vai agir de acordo com como ele quer, eu agindo ou não. Então, vamos dar um exemplo: a vida de Paulo. Paulo estava em um lugar, o Espírito Santo: não, Paulo, calma aí. A Bíblia diz que o Espírito impediu Paulo de ir. Sim ou não? Dá para entender, né? Ele vai para um canto e o Espírito diz: não, você não vai para lá não, você vai para outro lugar. Então não é para esse lugar, é para outro lugar. O Espírito interfere na nossa vida, na nossa existência. Subtópico número 3, a teologia da demitologização. Cada palavra difícil, irmãos, aleluia. O que é demitologização? É tirar o mito, ou seja, exemplo, Bultmann, né, um grande autor, ele é liberal, ele tem muitas coisas que é boa, alguns livros bons, mas nessa questão aqui sobre a teologia liberal, ele é liberal e progressista, né? Ele tira o sobrenatural da Bíblia. Ele fala que a Bíblia não é um livro sobrenatural, é um livro apenas que dá para entender, dá para explicar através da razão, através da ciência, através de qualquer outra coisa. E o que acontece? Aí nesse momento ele peca, porque ele é extraordinário no seu pensar, no seu agir, né? Em outros termos, em outros estudos, mas nessa questão que a Bíblia ela é sobrenatural, ele não acredita, né? E isso é uma piada, claro. Por quê? Porque esse autor aqui, Bultmann, ele entende que o milagre da multiplicação não foi bem assim, não foi isso. Foi apenas uma maneira de Jesus mostrar como organizar e distribuir pães e peixes. Que piada, né? Que piada. E o que é o pregador liberal? O pregador liberal, ele acredita em quê? Ele acredita nessa questão, que a Bíblia não é um livro sobrenatural, ele é apenas um livro como outro qualquer. E nós cremos, nós pentecostais, nós evangélicos, cremos que a palavra de Deus, o livro, a Bíblia Sagrada, é um livro espiritual, um livro sobrenatural, é a revelação divina de Deus Pai, mostrando a pessoa do Senhor Jesus Cristo no agir do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, convencendo o homem do plano salvífico de Deus, né? Deus Pai, né? Ele ordena ali, o Filho vem cumprir e o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo, que a palavra de Deus é a palavra dele, é fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. E um exemplo, né? Pergunta para o pregador liberal: vem cá, você acredita na ressurreição de Cristo? E ele diz: Cristo ele é ressuscitado quando nós falamos dele. Meu Deus do céu, é cada um aqui eu vejo, né? Primeiro, a multiplicação ela não é bem assim, é apenas um modo de Deus administrar as coisas. Outra coisa, que Jesus não ressuscitou. Jesus é ressuscitado de acordo com o que eu falo dele, como eu falo dele, aí ele é ressuscitado. Não, irmão, isso é mentira, isso é falácia, porque Jesus ele ressuscitou visivelmente, corporalmente, e ele está vivo para todo sempre, pelos séculos dos séculos, e ele veio para salvar todos os pecadores, e todos aqueles que o receberem serão chamados de filho de Deus. Cristo é ressuscitado não só quando falamos dele, mas ele ressuscitou visivelmente, corporalmente, e não é algo místico ou filosófico. Ele ressuscitou verdadeiramente, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele veio para salvar a humanidade. Tópico número 3, refutando o ensino progressista. Subtópico 1, reafirmando a autoridade da Bíblia, com acreditar que a palavra de Deus
Isso é pela fé, acreditando que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, né? Como eu refuto, como eu combato o ensino progressista? Primeiro, reafirmando a autoridade da Bíblia Sagrada, como acreditando que é a palavra de Deus. Isso é pela fé. Não deixar que as falácias, as filosofias vãs invadam nossa mente, desça ao coração e esfrie a nossa fé. O que está escrito na Bíblia é real, está vivo, é verdadeiro, já deu certo há mais de 2000 anos atrás e vai continuar dando certo. Por quê? Porque a palavra de Deus não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Somente a Bíblia é capaz de mudar a história humana. Sola Escritura, somente a Escritura é a verdade e nada mais. Exemplo: eu não posso dizer, irmãos, eu estou vendo um anjo e o anjo tem um carro aqui, tem uma moto e mandou eu entrar e dizendo que Jesus disse que está comigo, né, por todos os dias. Não, eu preciso entender que a Bíblia Sagrada, ela não precisa se adequar a mim, se adequar à minha revelação, às minhas experiências espirituais, mas sim eu tenho que me adequar à Bíblia Sagrada e as minhas revelações, ela precisa estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Se não tiver, não é verdade, não é palavra de Deus, e eu preciso entender que a Bíblia Sagrada, ela está acima de mim, está acima das minhas revelações, e se a revelação não está de acordo com a Bíblia Sagrada, ela é apenas experiência ou é qualquer outra coisa. Eu estou delirando, estou viajando na maionese, né? Eu preciso dar ênfase que a palavra de Deus é a palavra de Deus e somente a palavra, sola Escritura, somente a Escritura e nada além dela. Subtópico número 2, ensinando as doutrinas bíblicas. Precisamos dar ênfase a essa área de estudo bíblico em nossas igrejas. Preciso que a palavra de Deus ela seja explicada de forma coerente, de forma clara, prática. Eu preciso ter uma atenção aos ensinos bíblicos. A minha igreja, a nossa igreja precisa ser mais educativa, pedagógica. Hoje a gente vê muitas palestras motivacionais, muita motivação, né, do que estudo bíblico em nossas igrejas. Eu falo não só Assembleia de Deus, falo em todas as igrejas em geral. Nós precisamos dar ênfase ao ensino educativo, pedagógico, não só palestra, mas sim estudos de acordo com a palavra e o estudo sistemático da Bíblia Sagrada. O que Mateus 28:19 diz: ensinando a obedecer a tudo que eu vos ordeno, vocês precisam fazer o quê? Fazer discípulos, ensinando as Escrituras Sagradas, ensinando a obedecer tudo que eu vos ordenei a vocês, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu preciso mostrar com a minha vida o que está escrito no texto sagrado. Se eu não tenho estudo sistemático, se eu não tenho um grupo de ensino, se eu não tenho um estudo doutrinário, eu não estou fazendo o que Deus mandou fazer através de Mateus 28:19, ensinando a obedecer a tudo que eu vos ordenei. Então o ensino progressista, ele faz o quê? Ele desconstrói o que a palavra de Deus diz, que Jesus é o Filho de Deus, nega a autoridade dela, a autoridade da Bíblia, e vamos desse jeito. Se a gente não cultivar ensino bíblico, ensino doutrinário de forma coerente em nossas igrejas, nós vamos o quê? Perder para os progressistas, e precisamos combater eles. E como é que nós combatemos? Nós resolvemos enfatizando o que? A santificação. E o que resolve para os progressistas? O que resolve para a sociedade é a política liberta, mas isso é um ensino antibíblico. Por quê? Porque o ateísmo aberto, eles entendem que Deus dá autonomia para os homens, acredita nisso, e isso é um perigo, porque eles não acreditam em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Então eu preciso pregar a santificação, que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio para libertar o ser humano, que a palavra de Deus tem o poder para libertar e não a política social. Eu preciso ensinar a santificação, eu preciso incentivar que Jesus, Ele é santo, que nós estamos em um processo de santificação, que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu preciso ensinar de forma coerente, sistemática, doutrinária. A Bíblia é a verdade e ela é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando, guardando, livrando, e até a semana que vem, querendo Deus. Deus abençoe.